Terror Sombrio apresenta 4 histórias de terror sinistras, relatos reais, episódio 4. Relato 1. A Senhora no Jardim. Durante anos, ela vivera sozinha, sem marido, sem filhos, apenas a casa, o jardim e o silêncio. O tipo de silêncio que a envolvia como um cobertor quentinho. As manhãs eram passadas no jardim. O seu jardim, onde as rosas floresciam em cachos carmesim e branco. Ela cantarolava baixinho enquanto aparava, a água espirrando suavemente na terra, a luz do sol incidindo perfeitamente entre as folhas. E ela gostava assim. Mas ultimamente as coisas não pareciam estar bem. No início, eram apenas pequenas coisas. Uma cadeira que não estava exatamente onde ela a havia deixado. Um porta-retratos que parecia ter se movido alguns centímetros. E então, o riso de uma criança, ecoava pelos corredores tarde da noite, quando tudo estava parado. Mas ela dizia a si mesma que era apenas o vento, apenas sua imaginação. Mas quanto mais tentava ignorá-lo, mais alto ficava. Certa noite, o riso foi acompanhado por passos. Pés pequenos, leves e rápidos, caminhando sobre o velho assoalho de madeira do andar de cima. Mas ela não tinha filhos. Havia apenas a casa e ela. Então vieram as vozes. Um homem e uma mulher discutindo em um cômodo distante. Deveríamos ir embora. Não podemos simplesmente ir, gastamos tudo nesta casa. Ela pressionou as mãos contra os ouvidos, tentando abafar os sons que sacudiam as paredes. Não era real, não podia ser real, mas os ruídos só ficavam mais altos. Uma noite, depois que a discussão se tornou insuportável, ela gritou: "Me deixem em paz!" E assim, de repente, silêncio. A casa ficou silenciosa. Pela primeira vez em semanas, os ruídos assustadores pararam. Ela dormiu profundamente, pensando que finalmente havia se livrado do que quer que assombrasse a casa. Na manhã seguinte, ela saiu e os viu. Uma família, um homem, uma mulher e uma criança, estava no gramado da frente, olhando para a casa. Eles estavam sussurrando um para o outro, com os olhos arregalados e inquietos. Ela congelou, o coração batendo forte. Eles podiam vê-la? A mulher estremeceu, virando-se para o marido. "Acho que esta casa é mal assombrada." A respiração da velha ficou presa na garganta. Ela era a casa. Ela era quem sempre vivera ali. Eles não precisavam conhecê-la. Ela não precisava ser vista, então chamaram uma vidente. A vidente ficou parada por um longo momento, com os olhos fechados, ouvindo. Então, sorriu suavemente. "Ela não está assombrando a casa", disse com uma voz calma. "Ela faz parte dela." O coração da velha disparou. O que ela quis dizer? Ela está aqui há muito tempo, ela não sabe que se foi. As palavras ecoavam em sua mente, mas não faziam sentido. Ela estava aqui, ela sempre esteve aqui, não é mesmo? A médium virou-se para o jardim, para as rosas que cuidara por tanto tempo. "Ela simplesmente ama o jardim", disse com a voz suave. A família olhou para o jardim, sem saber o que fazer com ele. Mas a criança viu. O nome da menina era Clara. Tinha 6 anos. Ela era pequena e calada, do tipo que fala pouco e observa muito. Enquanto os pais discutiam com a vidente e decidiam o que fariam com a casa, Clara ficou parada, olhando fixamente para o jardim. Ela viu o vento tocar as pétalas vermelhas e brancas. Viu as flores se curvarem de leve, como se acenassem para ela. Deu um passo à frente, depois outro. Os olhos estavam arregalados, não de medo, mas de curiosidade. Havia algo ali. Alguém. Ela sentia um calor estranho, como se algo invisível a envolvesse, como o abraço de uma avó que nunca conheceu. E mesmo sem entender por quê, Clara sorriu. A senhora no jardim observava. A mão dela roçou na janela. Ela não percebera.
que estava ali até que o vidro frio tocou sua palma. Ela olhou para Clara, depois para as rosas, as risadas, as vozes, os objetos em movimento. Nunca fora a casa que fora assombrada, sempre fora ela, e agora alguém finalmente a via. No dia seguinte, Clara voltou sozinha até o jardim. Seus pais estavam ocupados com caixas e reformas, mas ela levou um regador pequeno, como vira nas fotos, antigas espalhadas pela casa. "Eu posso ajudar a cuidar se quiser", sussurrou como se falasse com o vento. E o vento respondeu, mexendo levemente em seus cabelos, fazendo uma rosa desabrochar diante de seus olhos. A senhora no jardim sorriu. Seu coração, antes perdido em silêncio, agora batia com suavidade. A casa era dela, e agora havia alguém que entendia isso. Enquanto o vento soprava pelo jardim, as rosas balançavam com ele, sussurrando suavemente na brisa. Mas desta vez, o riso era caloroso, como o de uma velha amiga retornando após uma longa ausência. E Clara continuaria voltando. Relato 2. Acordei no hospital há 2 semanas e todo mundo parece estranho. Tenha paciência. Sei que parece loucura. Há 2 semanas acordei em uma cama de hospital. Disseram que sofri um acidente de carro. Não me lembro do acidente, apenas de um clarão ofuscante. Desde que recebi alta, as coisas parecem erradas. Não apenas um pouco estranhas, profundamente estranhas, como se o mundo estivesse usando uma máscara e eu fosse a única que consegue ver as costuras. Pequenas coisas estavam estranhas, no começo, fáceis de ignorar. Mas hoje, algo aconteceu. Algo que não consigo explicar. E agora tenho certeza, seja lá o que for, não está só na minha cabeça. É real. E estou morrendo de medo. No começo, nada parecia muito estranho. Eu nunca tinha passado uma noite em um hospital antes, então acordar em um quarto estéril e com luz fluorescente certamente seria perturbador. Eu ignorei. Meus pais estavam mais carinhosos do que o normal. Mas, para pessoas cujo filho quase morreu, eles aceitaram isso surpreendentemente bem, pelo menos até chegarmos ao carro. Foi aí que a preocupação se dissipou e a decepção se infiltrou. Eles me repreenderam por destruir meu Saturn 2003, chamando-me de imprudente. As palavras soaram certas, preocupadas, até empáticas, mas algo estava errado. O rosto da minha mãe não parava de mudar, como se ela não conseguisse decidir como deveria se sentir. E meu pai, ele mal se mexeu. Ele ficou rígido, olhando para a frente como se virar a cabeça não fosse uma opção. Mas eu podia senti-lo me observando. Seu olhar se demorava no retrovisor, pesado e frio. Cada vez que eu olhava para cima, eu cruzava com seus olhos por apenas uma fração de segundo antes que ele os desviasse de volta para a estrada. Mas eu sabia que ele nunca desviava o olhar. Depois da 6ª vez, parei de desviar o olhar também. O retrovisor se tornou um impasse silencioso e unilateral, enquanto eu esperava que ele me repreendesse novamente. Ele nem olhou para ele durante o resto da viagem. Foi uma viagem curta. Nada disso era motivo de preocupação, na verdade. Nada do que se seguiu foi tão louco assim. Mas quando chegamos em casa, senti uma mudança. Vindo das luzes fluorescentes fortes do hospital e do trecho dourado da estrada lá fora, eu não estava preparado para a penumbra fria da casa. Não estava exatamente escuro. Mamãe sempre mantinha as persianas abertas. Ela gostava da luz. Mas agora, elas não estavam totalmente fechadas. Simplesmente não abertas o suficiente. Como se alguém tivesse hesitado no meio do caminho e as deixado lá. Minha família não se demorou. Depois de algumas gentilezas, mamãe desapareceu no quarto principal, papai voltou ao trabalho e eu fiquei sozinho no sofá da sala. Tomei um Tylenol, dei algumas tragadas da minha caneta no banheiro e me acomodei. O resto do dia foi praticamente silencioso.
exceto pelo som ocasional da porta do quarto da mamãe abrindo e fechando. Perdi tempo mexendo no celular, mal percebendo a mudança da luz do sol, até que um raio de sol se estendeu pelo quarto e atingiu meus olhos. Virei-me do travesseiro para o braço da cama, ganhei mais 20 minutos. Então, outro feixe de luz subiu, aquecendo meus pés como uma espécie de aviso passivo-agressivo do sol. Tudo bem, mensagem recebida. Suspirei, levantei do sofá e murmurei: "Foda-se, você venceu", antes de me arrastar para o meu quarto. Adormeci antes que pudesse pensar muito sobre isso. A semana que se seguiu foi incomum, para dizer o mínimo. Eram férias de verão e normalmente eu estaria estocando prateleiras no Walmart ou curtindo com meus amigos. Mas as ordens médicas foram bem diretas. Você tem uma concussão, não seja idiota. Nada de ficar em pé por longos períodos, nada de levantar peso, nada de riscos desnecessários. Tudo bem para mim. Recebi um atestado médico, algumas semanas de folga e uma fuga temporária das alegrias do trabalho com salário mínimo. Não era o fim do mundo. Empregos de meio período vêm e vão. Por enquanto, eu só tinha algumas dores de cabeça e um passe livre para me manter discreta. Melhor isso do que arriscar algo pior, fosse por medo do trabalho ou por um dos meus amigos enfiar uma bola de basquete na minha cabeça de propósito, porque somos uns degenerados super competitivos. Eu não me importava muito em sair de casa. O tempo não estava tão ensolarado quanto no primeiro dia em que voltei. Nuvens baixas, espessas e imóveis, como se estivessem pressionando a vizinhança. Mesmo quando o sol aparecia, era uma luz, fraca e aquosa que mal parecia tocar o chão. Isso só justificava ficar em casa. Então fiquei. Levei o Xbox do porão para o meu quarto. Normalmente isso seria inaceitável. Mas se alguém perguntasse, eu simplesmente alegaria a carta da concussão e diria que foi uma vitória. Ninguém sequer comentou sobre isso, o que foi estranho. Como se devessem ter feito, mas não fizeram. Eu simplesmente me enfiei, jogando, comendo, distraído em frente aos vídeos do YouTube na sala de estar, sei lá. Além dos jantares em família, eu não falava muito com meus pais. As conversas à mesa eram tediosas. Quase nenhuma conversa. Papai estava trabalhando até mais tarde do que o normal, muitas vezes saindo logo após as refeições. Mamãe estava por perto, eu sabia disso. Eu a ouvia. As portas do quarto abrindo e fechando, o rangido do assoalho quando ela andava, o suave dos seus pés roçando no carpete lá em cima. Mas eu mal a via. Nem na cozinha, nem na sala de estar, nem mesmo quando eu ia buscar lanches à noite. Pensando bem, acho que nunca a vi lá embaixo, tirando o jantar. Algumas compras estragaram, o que foi estranho, porque minha mãe normalmente cuidava desse tipo de coisa. Quando apontei, ela me levou para fazer compras, o que foi até legal. Eu tive muito mais poder de decisão sobre o que abastecíamos a geladeira do que o normal. Isso foi uma vitória. Mas enquanto caminhávamos pelos corredores, notei uma coisa. As pessoas estavam me encarando, não de um jeito casual, passageiro, intensamente. Como se estivessem tentando memorizar meu rosto, ou talvez como se não tivessem certeza do que estavam olhando. Cada vez que eu pegava alguém, a pessoa virava a cabeça como se não estivesse olhando, mas a sensação permaneceu. Nenhuma pessoa parecia conseguir manter uma expressão normal no rosto. Era como se elas mudassem de emoções durante as tarefas mais mundanas. Comecei a me sentir em perigo. E pior, comecei a notar outra coisa. Quando minha mãe e eu passávamos pelas pessoas, eu jurava que conseguia ouvi-las se virando para me observar depois que passávamos. Nunca vi isso acontecer, mas conseguia ouvir. O rangido suave de um sapato girando, o farfalhar fraco de tecido se movendo. Eu queria perguntar à minha mãe se ela tinha notado alguma coisa, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Se ela não tivesse notado, eu pareceria louca. Se ela tivesse, eu não queria saber, tentei ignorar.
Eu tinha sido uma completa duende na última semana, mal conseguindo me barbear, e sim, meus pelos faciais estavam extremamente irregulares. Talvez eu só parecesse uma bagunça, talvez eu estivesse imaginando coisas. Tanto faz. Quando voltei para casa, entrei no Xbox. Fiz planos com alguns amigos para o final da semana e disse a mim mesma que estaria limpa até lá. Estava tudo bem. Estava tudo bem. 2 dias se passaram. Nada digno de nota. Apenas minha crescente consciência de como tudo parecia estranho. Minha mãe estava se mexendo mais. Pelo menos, acho que sim. Eu ouvia seus passos, um leve arrastar de pés que sempre parecia parar bem na minha porta. Nas primeiras vezes, ignorei. Talvez ela estivesse só de passagem. Talvez estivesse atenta a sinais de que eu estava acordada. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais parecia deliberado. A casa estava escura, claro, mas meu quarto não. Eu mantinha as persianas da minha janela saliente abertas, deixando entrar apenas a luz suficiente para que parecesse normal, ou pelo menos menos parecida com o resto da casa. Mas o corredor lá fora estava sempre na sombra. Havia apenas 1 hora do dia em que a luz das janelas altas da sala sequer tocava minha porta, e não era agora. Por isso eu sabia que não deveria ter visto nada. E, no entanto, eu a ouvi. Aquele mesmo arrastar de pés suave. Olhei da beira da cama, meio que sem esperar nada, apenas mais uma mania dos meus nervos. Mas por uma fração de segundo eu as vi, as unhas dos pés dela, bem na beira da porta. No instante em que os identifiquei, eles voltaram, rápido demais, tão rápido que era como se nem tivessem estado ali. Mas eu sabia o que vi. O carpete, onde eles estavam, deixou uma leve depressão antes de lentamente voltar ao lugar. Meu estômago se revirou. Certo, era isso. Chega de caneta de toque. Chega de me convencer de que não estava pirando quando claramente eu estava vendo merda. Esperei, escutei, ouvia se afastar arrastando os pés. A porta dela se fechou com um clique. Expirei, esfreguei o rosto e me levantei. Chega disso. Eu precisava sair de casa. Precisava ver meus amigos, James, Nick e Tyler. O objetivo era simples: ficar sóbria, me recompor e talvez, só talvez, trazer à tona o que estava acontecendo. No Xbox, todos pareciam completamente normais. Mencionei apenas algumas coisas de passagem, nada que os alarmasse. A maioria das nossas conversas tinha sido sobre garotas da escola, memes e besteiras nos saguões de Rainbow Six Siege. Talvez eu estivesse pensando demais. Talvez estivesse tudo bem, mas enquanto pegava minhas chaves e me dirigia para a porta, não conseguia me livrar da sensação de que, em algum lugar lá em cima, minha mãe estava ouvindo. Obviamente, dirigir não era uma opção. Meu carro estava destruído. Meus pais me deram $250 pela sucata que aparentemente valia. E foi isso. Então tirei a poeira da minha bicicleta velha do galpão nos fundos. Nem olhei para a casa. Quando saí, não precisava ver minha mãe assustadora, espiando por alguma janela do andar de cima, como um figurante de filme de terror. Se precisasse, provavelmente entraria direto no trânsito só para não ter que lidar com isso. Em vez disso, afastei os pensamentos e me deixei acreditar, por um tempinho, que eu estava só viajando. Era mais seguro, era melhor. Além disso, minhas chances eram boas. Eu ainda tinha dores de cabeça. Ainda estava um pouco chapado. Ainda estava tomando Tylenol. Juntando tudo isso, talvez meu cérebro estivesse funcionando como um Xbox lento. Cheguei ao campo de futebol americano da escola em uns 20 minutos e pulei a cerca. Todo mundo já estava lá. James, Nick D e Tyler. E o que aconteceu depois? Foi incrível. Os dap-ups foram um pouco difíceis no começo, mas assim que começamos, tudo se encaixou. Tínhamos uma bomba, uma bola de futebol americano que durou uns 10 minutos antes de precisar de ar novamente, e um frisbee.
O sol brilhava pela primeira vez desde que saí do hospital e pela primeira vez em dias me senti bem. Eu tinha me barbeado, estava cercado pelos meus amigos e comecei a pensar. Não, comecei a ter esperanças, que talvez eu estivesse apenas perdendo a socialização real e presencial. Quase caí nessa. Quase me deixei acreditar que estava... Tudo bem, jogamos por horas. Finalmente estávamos exaustos, prontos para um bate-papo antes de ir para casa. Eu estava mais perto do canto do campo onde ficava a velha bomba d'água, então fui primeiro. Puxei a alavanca, deixei a água escorrer, juntei as mãos em concha e bebi. Os outros conversavam atrás de mim, suas vozes se misturando ao suave som da bomba. Revigorado, voltei para onde estávamos jogando frisbee, me joguei na grama e peguei meu celular. O sol estava forte, apagando a tela. Inclinei-o, inclinando-o para baixo para bloquear o brilho, semicerrando os olhos enquanto estendia a mão para o botão de ligar. E então congelei, porque no reflexo preto da tela do meu celular, eu os vi, todos os três, parados na bomba d'água. Olhando para a parte de trás da minha cabeça, os rostos de James e Tyler estavam errados. Seus maxilares estavam abertos, muito além do que deveria ser possível. Não estava apenas frouxo, estava distorcido. Seus lábios inferiores curvados para baixo o suficiente para revelar fileiras de dentes. Suas cabeças inclinadas para a frente, os olhos fixos em mim, ombros curvados, braços balançando frouxamente ao lado do corpo. Eles pareciam algo saído de um pesadelo. Como o grito, mas pior. Nick não estava tão ruim. Ele também estava olhando fixamente, mas seu rosto mudou. Do mesmo jeito que o da minha mãe, quando ela me pegou no hospital. Como se ele não conseguisse entender direito. E ainda assim... A conversa deles não tinha parado. As vozes deles saíram perfeitamente, fluindo normalmente. Mas James e Tyler não mexiam a boca. A bomba d'água ainda estava funcionando. Segurei meu celular por talvez um segundo, mas meu corpo inteiro estremeceu como se eu tivesse sido esfaqueada. Meus dedos se atrapalharam e o celular escorregou das minhas mãos, caindo na grama com um baque suave. Nick perguntou se eu estava bem. Eu mal conseguia pensar, mal conseguia respirar. Gotas de suor se formaram nas minhas têmporas. Engoli em seco. Forcei um sorriso, forcei as palavras a saírem. Sim, estou ótima. E me virei para encará-los. Normal. Eles pareciam normais. Tudo estava normal. Mas meu estômago se revirou, porque eu sabia o que via. E pela primeira vez, desde que cheguei em casa, percebi que não tinha para onde correr. Tem certeza de que está bem? Nem me lembro quem me perguntou isso. Estou. Bem, cara, minha cabeça está latejando. Acho que preciso ir para casa. Essa parte era verdade. Estava latejando. Nick franziu a testa. Precisa de uma carona? Internamente. Porra, não. Externamente. Não, mano. O quê? Você gosta de dirigir com os caras no seu carro ou algo? Assim, você gosta de garotos adolescentes? Eu resolvo isso. Os outros dois riram. A tensão diminuiu, só um pouquinho. Todos começamos a nos preparar para nos separar, mas eu prolonguei. Andei de um lado para o outro em volta dos carros deles. Fiz piadas, joguei a bola de futebol por cima dos capôs, qualquer coisa para enrolar. Eu ficava olhando furtivamente para os retrovisores e janelas, esperando por outro vislumbre do que havia sob seus véus. Nada. Nas primeiras vezes, juro que vi os olhos deles se desviarem dos meus no reflexo, como se soubessem o que eu estava fazendo. Depois, foi como se eles simplesmente parassem de olhar para mim completamente. Não importava o ângulo em que eu me posicionasse, o quão rápido eu olhasse, nunca os peguei como no campo. E, no entanto, olhando para trás, não consigo me livrar da sensação, como se eles soubessem exatamente para onde eu estava olhando. Como se tivessem encontrado maneiras de me encarar de ângulos difíceis, sem que eu jamais os encontrasse. Estou feliz,
por eles terem me deixado ir para casa. Não sei qual é o objetivo final, mas sinto como se estivessem me sangrando, brincando comigo, antes de ser devorado. Devorado. Consegui recuperar o fôlego na volta. Ao chegar em casa, desviei para a garagem reserva, uma estrutura antiga e isolada, quase sem uso, exceto para armazenamento. Pensei em deixar minha bicicleta lá por enquanto, só para não ter que ficar do lado de fora mais tempo do que o necessário. Fui até a porta lateral, segurando a maçaneta enferrujada. A fechadura já estava quebrada há muito tempo e com um empurrão firme, a porta se abriu com um rangido. Poeira e ar viciado me atingiram primeiro. O cheiro de papelão velho e sucata esquecida. O espaço estava escuro, fracamente iluminado pelos postes de luz que se filtravam pelas janelas sujas. Levei minha bicicleta para dentro, com cuidado para não tropeçar em ferramentas espalhadas e móveis empenados, quando congelei. No centro da garagem, bem onde não deveria estar, estava meu carro, perfeitamente intacto, sem perda total, sem nem mesmo arranhado. Minha respiração ficou presa na garganta. Dei um passo lento para a frente, os dedos roçando o capô. Frio, real, tangível. A última vez que ouvi falar deste carro, me disseram que ele tinha sido destruído, sucateado. Meus pais me deram $250 e disseram que era tudo o que valia. Então, por que ele estava ali? Dei a volta para o lado do motorista e olhei para dentro. As chaves não estavam na ignição, mas pendiam do painel. Algo estava errado. O assento, normalmente ajustado para mim, estava totalmente para trás, como se alguém muito mais alto tivesse estado sentado ali. Um tremor leve percorreu minha espinha. O carro, apesar de intocado, estava coberto de poeira. Quanto tempo fiquei no hospital? Não importa, estava escurecendo. Dei uma rápida olhada no fluido, passei as mãos nos pneus, certificando-me de que estaria pronto se eu precisasse, e corri de volta para casa. Mas, no segundo em que entrei pela porta, da frente a ficha caiu de novo, rápido, arrastos agressivos, porta batendo. Então, com uma voz casual demais, normal demais para ser real: "Querida, você perdeu o jantar. Quer que eu esquente um pouco para você?" Não. "Tudo bem, mãe. Eu cuido disso." A TV da sala estava com a tela azul, lançando um brilho doentio sobre o espaço aberto. Eu não ousava mexer na configuração dos meus pais. A essa altura, eles tinham que saber que eu estava de olho neles, e eu não faria nada para perturbar a paz. Peguei alguns salgadinhos na geladeira, fui direto para o meu quarto e tranquei a porta. Desenterrei meu velho iPod Gen 6 do ensino fundamental, enterrado numa caixa de sapatos, e o coloquei para carregar. Por um tempo, fiquei sentado ali, ouvindo. Estava tudo muito silencioso. Liguei para o iPod pelo FaceTime pelo celular, hesitante, debatendo se deveria mesmo sair do quarto. A planta do andar de cima era simples, 4 cômodos. O meu era o primeiro à esquerda, no topo da escada. O dos meus pais era o último à direita. Bem no fundo, um armário, onde guardávamos detergente e toalhas. Meu banheiro era a última, porta à esquerda. O plano era simples: deixar o iPod na minha próxima ida ao banheiro. Executei tudo com perfeição, esperando a próxima ronda de patrulha antes de sair de fininho. Abri a porta do armário só o suficiente para deixar meu iPod, com uma visão do corredor. Conectei o carregador embaixo da prateleira de baixo e o deixei lá. Um olho escondido. Uma maneira de ver como meus pais realmente eram quando achavam que ninguém estava olhando. Quase me arrependo dessa decisão. Parecia tudo bem quando voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Inclinei minha cômoda silenciosamente na frente dela, prendendo a cadeira da minha escrivaninha o mais firmemente que pude sob a maçaneta, movimento demais. Ouvi a porta dos meus pais se abrir, batendo na parede interna do quarto deles. Quando peguei meu celular, ela já estava lá.
parada no final do corredor, de frente para a minha porta, cambaleando. Ela já tinha passado pelo rosto estranho e inconstante que Nick tinha. Seja lá o que for, há fases. Seu maxilar não estava apenas distendido. Estava esticado além do limite, a pele tão esticada que balançava a cada movimento do corpo. Mesmo dali, eu conseguia ver as bolsas sob seus olhos. Não apenas olheiras, mas dobras soltas e flácidas, que caíam até o lábio superior, expondo demais a pálpebra seca e rosada. Seu cabelo ralo e irregular grudava no couro cabeludo com um brilho oleoso devido à luz da TV da sala e à luz fraca que vinha do quarto principal. Seus braços não pendiam. Os cotovelos estavam dobrados em ângulos rígidos e artificiais de 90 graus, os ombros curvados para a frente, os pulsos flácidos, os dedos longos e ossudos balançando. A única maneira de eu saber que era minha mãe era pela blusa do pijama. Ela grudava em seu corpo esquelético e anguloso, esticada sobre os cumes da coluna, solta em volta dos ombros frágeis. Ela se inclinou, pressionada contra a porta. Sua cabeça se inclinou, lenta e deliberadamente, como se pudesse ver através da madeira, rastreando exatamente onde eu estava. E então um sussurro: "Querida, você está acordada." Sua boca não se moveu, os lábios se esticaram, o maxilar se contraiu e congelou naquele estado grotesco e de boca aberta. Mas as palavras saíram mesmo assim, perfeitamente claras, perfeitamente humanas. "Eu sei que você está acordada, querida. Acabei de ouvir você se mexendo." Acabei de mudar alguns móveis de lugar. Não gostei de onde minha TV estava." Uma pausa. Então, o sussurro novamente. Perfeitamente claro, perfeitamente humano. "Posso ver?" Minha garganta se apertou. "Amanhã," menti. "Estou nua agora. Não quero me vestir. Por favor, por favor, por favor, trabalhe." Eu estava congelada, com o rosto grudado na tela do celular, sem ousar desviar o olhar da transmissão granulada do FaceTime. Minha respiração mal fazia barulho. Então, finalmente: "Ok, amanhã então." Enquanto ela falava, algo se mexeu no canto mais distante e escuro depois da escada. A princípio, pensei que fosse apenas uma sombra, mas então um braço, fino, quebradiço, pendurado no teto como uma marionete com fios cortados. Outro braço o seguiu, depois um corpo, lento e deliberado, descendo pela parede. Meu estômago congelou. Pai. Será que ele já saiu de casa? Já estava tão avançado quando me buscou no hospital com a mamãe? Nada disso importava. Ele se moveu em silêncio absoluto, subindo as escadas enquanto mamãe sussurrava uma última vez: "Boa noite, filho. Eu te amo." Então, papai passou por ela arrastando os pés. A mesma cadência rígida e anormal com que mamãe se movia havia semanas. Se eu não estivesse olhando diretamente para ele, juraria que ainda era ela. Ele foi para o quarto principal. Fechou a porta. Então, sem fazer um único barulho, voltou. Um truque em que eu certamente teria caído, se não os estivesse observando o tempo todo. Ele parou bem atrás de onde ela estava, e isso me traz ao presente. Nas últimas 2 horas, eles estiveram do lado de fora da minha porta. Cada movimento que eu faço, eles rastreiam. Através da floresta, através do silêncio, são 3:02 da manhã. Se eu conseguir chegar à luz do dia sem desmaiar, acho que consigo abrir a janela da sacada e pular. Depois disso, direto para a garagem reserva. Pegar o carro e dar o fora da cidade. Não sei até onde essa merda se espalhou, mas não posso ficar aqui. Oh, merda. Eles estão se deitando, se abaixando, espiando por baixo da porta. Talvez eu tenha que ir agora mesmo. Ok, porra. Atualizarei isso quando estiver seguro. Relato 3.
A solteira desesperada. Abby, de 34 anos, nunca teve namorado, nem mesmo um admirador. Ela quase desistiu e aceitou essa miséria. Evitava assistir a filmes românticos, só assistia a filmes de ação ou qualquer coisa que tivesse poucas cenas românticas. Evitava olhar para casais no dia dos namorados. Quando via suas amigas com seus parceiros, tentava ao máximo não se sentir amargurada. Era ela quem estava se adaptando ao mundo romântico. O que mais podia fazer? Um dia chegou o momento mais feliz de sua vida. Sua amiga a apresentou ao Bingo, um cara desempregado, feio e desempregado, de 35 anos, mais baixo que ela. Oi, Abby. Eu sou o Bingo. Posso te conhecer? Até o jeito dele falar não tinha carisma. Mas para Abby, ele é o homem mais bonito, o homem que a aceitou, o primeiro homem a demonstrar um pouquinho de interesse por ela. Sim, está tudo bem. Abby não consegue controlar a felicidade que transparece claramente em seu rosto. Vamos marcar um encontro. E hoje à tarde. Você quer? Perguntou Bingo. Abby concordou animadamente. A tarde chegou e o novo casal foi a uma cafeteria. Bingo foi até uma das mesas vazias. Bam! Ele bateu o rosto na mesa. Sangue saiu do seu lábio. E ele tirou algo de dentro da boca. Deu um dente para Abby. Fique com isso. A propósito, estou saindo. Estou com sono. Ele saiu da cafeteria, deixando Abby em choque. Todos também viram. Silêncio e suspiros preencheram a cafeteria. Os funcionários pararam de fazer o que estavam fazendo. Abby saiu da cafeteria ainda segurando o dente de Bingo. Ela entrou no carro e olhou para frente, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ela pegou um pequeno recipiente de plástico e colocou o dente de Bingo dentro. Pensou em ficar com ele. Por mais perturbadora que fosse, ela estava feliz por Bingo ter lhe dado algo para guardar. Numa terça-feira de manhã, Bingo enviou uma mensagem para ela. Vamos nos encontrar hoje à tarde. Estou animada para te ver de novo. Abby respondeu que sim. Neste segundo encontro, Bingo a levou ao parque. Ele segurava uma caixa de presente vermelha e a entregou para Abby. Abra! Abby abriu a caixa. Continha um dedo indicador que já cheirava mal e podre. Fique com ele também. E eu vou embora agora. Minha mãe está doente hoje. Bingo saiu novamente. Ela agora está sozinha, sentada no banco, fechando a caixa lentamente e tremendo. Quando chegou em casa, tirou o dente do plástico e o montou na caixa com o dedo. Colocou a caixa na mesa ao lado da cama. Sentiu-se perturbada, mas a perturbação também estava coberta de gratidão e alegria, porque ela não estava mais solteira. E olha só, ela até ganhou presentes. A manhã chegou e sua amiga Jane, aquela que a apresentou ao Bingo, ligou para ela. Abby, odeio dizer isso. A voz de Jane tremia. Bingo, ele morreu. Um carro o atropelou. Abby não sabia como se sentir em relação a isso. Abby e Jane compareceram ao funeral. Abby permaneceu em silêncio. Ela agora entendia tudo. Ouviu dos presentes, sobre a estranheza de Bingo e sua condição mental bizarra. Mas eles não tinham ideia de como a situação poderia piorar. Ela olhou para a grande foto de Bingo, que sorria docemente. Abby se lembrou daqueles momentos tão curtos que passou com ele. Ele lhe proporcionou a experiência de ter um namorado, mesmo em um período tão curto de tempo. Sem perceber, as lágrimas de Abby começaram a se formar. Seus olhos se estreitaram, seus lábios tremeram, ela soluçou. Ela abaixou a cabeça, enxugando as lágrimas e soluçou incontrolavelmente. Jane esfregou suas costas e, finalmente, apoiou-se em seu ombro e chorou desesperadamente. Após o funeral, Jane começou a confortá-la. Eles se deram abraços de despedida e seguiram caminhos separados. Quando chegou em casa, estava muito fraca.
Foi para o quarto, sem demonstrar nenhum sinal de energia e vida. Sentou-se na cama e pegou a caixa. Abriu-a e examinou o dente e o dedo atentamente. Notou algumas marcas no dente. Pegou uma lupa e observou as marcas no dente. "Eu te amo." Ela ficou atordoada. Então agarrou o dedo seguinte. Lágrimas começaram a cair de seus olhos novamente. Dentro do dedo havia um pequeno papel dobrado. Ela o pegou e desdobrou. Era um esboço. Bingo os desenhou sentado na grama em frente a uma árvore. Abby cobriu a boca e fechou os olhos, derramando lágrimas de tristeza. Ela se sentiu devastada por não ter dado nenhum presente para Bingo. Mas não é tarde demais, não é? Ela pode depositar o presente no túmulo de Bingo, se algum dia quiser dar um. Ela se olhou no espelho e sorriu. E então ela olhou para os dedos. Foi até a cozinha e pegou um alicate e uma faca de açougueiro. Até hoje não sabemos o que aconteceu com Abby. Relato 4. Minha namorada é um pouco diferente. O celular vibrou pela 6ª vez. Daniel olhou para a tela com irritação. Era James, seu chefe. De novo. "Preencha o formulário", dizia a notificação. Suspirou e digitou a resposta com raiva contida. "James, pare de me mandar mensagens de trabalho no fim de semana. Estou ocupado." Ao fechar o celular, ergueu o olhar e viu Julie na porta da casa. A luz do fim da tarde entrava por trás dela, desenhando sua silhueta delicada, mas inquietante. Ela estava ali, esperando por ele com um sorriso tranquilo. Ele ainda se perguntava como havia conseguido ficar com ela. Tinham se conhecido num bar, semanas antes. Ele, apenas mais um cara solitário com uma cerveja na mão, a observava de longe. Julie havia recusado um homem absurdamente bonito e logo depois sentou-se sozinha. Exalava um magnetismo enigmático. Daniel se aproximou nervoso. Ela o olhou com olhos escuros e um sorriso quase infantil. "Você é uma garota muito fofa", disse ela, invertendo os papéis e fazendo-o corar. Então, com uma pausa dramática: "Mas o que você faria se eu dissesse que sou uma bruxa má?" Daniel riu, sem saber se era piada. "Ah, não se preocupe. Você parece uma vadia má mesmo." Dançaram a noite inteira. Agora, de volta ao presente, estavam juntos no aeroporto esperando as malas chegarem. Julie, sempre observadora, perguntou: "No que você está pensando?" Daniel sorriu, mas antes que respondesse, o celular vibrou outra vez. Era James ligando. Ele mostrou a tela para Julie, constrangido. "Atende", disse ela com expressão neutra. Mesmo a contragosto, ele atendeu. Do outro lado da linha, James berrava: "Preencha o formulário, porra!" Daniel clicou no link que ele havia enviado. Mas não havia formulário. Só imagens corrompidas, letras embaralhadas e símbolos que ele não reconhecia. Um arrepio subiu-lhe pela espinha. Ignorando, guardou o celular. Na segunda-feira, o ambiente no escritório parecia mais denso. Daniel tentava se concentrar, mas algo o incomodava. James se aproximou com aquele sorriso irritante. "E aí, como foi o fim de semana?" "Tranquilo", respondeu Daniel, tentando soar casual. James levantou o celular. Na tela, uma foto dele com Julie no aeroporto de mãos dadas. Daniel empalideceu. "Como você... Você clicou no link, lembra? Tenho acesso a tudo agora", respondeu James, quase rindo. "Julie não é para você. Ela precisa de alguém, à altura. Alguém como eu." Daniel não conseguiu responder. Um frio percorreu seu corpo. Foi então que Julie apareceu. Entrou sem pressa, com o andar sereno de quem não carrega peso algum. Mas seus olhos não estavam normais. Estavam escuros, mas pulsavam com uma luz estranha, sobrenatural. O ar na sala pareceu parar. As lâmpadas piscaram 1, 2 vezes. "James", disse ela com voz baixa, gélida. Ele deu um passo, para trás.
Tentou rir. Ah, por favor, vai me amaldiçoar, é isso? Julie ergueu a mão. O chão estremeceu. Da sombra aos pés dela, formas começaram a se erguer. Longos tentáculos escuros, ondulando como fumaça viva. Eles se lançaram contra James, enrolando-se em seus braços, pernas, pescoço. Ele gritou. Os gritos se tornaram mais agudos, desesperados. O que está acontecendo? Me solta! Você quis roubar o que não é seu, disse ela firme. Então viverá num mundo onde tudo será tomado de você, para sempre. As sombras se apertaram em volta dele. Um buraco se abriu sob seus pés, não como um poço, mas como se a própria realidade tivesse se rasgado. Sons terríveis ecoaram, choros, gritos abafados, sussurros em línguas esquecidas. James desapareceu. A sala mergulhou num silêncio sepulcral. Daniel estava paralisado. O coração martelava no peito. Olhou para Julie. O que você fez com ele? Ela virou-se lentamente, e por um momento a coisa que vestia o rosto de Julie parecia outra. Mas então ela sorriu. Seu olhar voltou a ser suave. Ele está em algum lugar distante, onde vai reviver cada lágrima que causou, cada dor que infligiu, repetidamente, sem escapatória. Daniel tentou encontrar palavras, não conseguia. Então, você é mesmo uma bruxa? Julie riu de leve. Eu te avisei, você achou que era brincadeira. Você podia ter me contado antes. Ela se aproximou e tocou seu rosto com gentileza. E perder a sua cara de surpresa? Naquele momento, Daniel não sabia o que sentia. Medo, fascínio, talvez amor. Se você já passou por algo parecido ou tem alguma teoria sobre o que aconteceu, deixe seu comentário aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque histórias como essa estão longe de acabar. Nos vemos no próximo vídeo, onde o impossível se torna real.